Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que você já conhece, que está aqui para discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E é um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje o nosso convidado é o Dr. Antônio Tutilo, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, nossa federação. E hoje o nosso convidado, Dr. Antônio Tutilo, presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que une federações, une várias entidades de todos os estados do Brasil praticamente, né, Tutilo? Sim, sim. Olha, é um prazer muito grande, gosto de estar aqui mais uma vez dentro desse programa tão longo e tão bom, né? É um programa de cidadania realmente da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E eu, mais uma vez, tenho muita alegria em participar e colocar o que a Confederação está fazendo com a participação também da Federação. 26 anos de CNSP. 26 anos. 26 pois é, anos. 26 anos, você organizou um jantar aqui, um encontro de entidades de vários estados, sim, sim. Não é? Várias federações também, e agora você está preparando a parte mais importante, que é um encontro lá em Serra Negra. Perfeito. Não é o primeiro ano, você já fez vários anos isso, vários anos. E de lá saem uma porção de ideias, uma carta de Serra Negra, não é? Queria que você começasse falando a CNSP e o que vai ser Serra Negra. Muito bom. Primeira coisa, eu queria dizer que quando o Gozzi cita os 26 anos, fizemos um jantar comemorativo e fizemos uma homenagem a todas as nossas entidades filiadas, inclusive para a FESPESP, né? Que está ligada aqui à federação e que está afiliada à CNSP. E nós fizemos questão de colocar os estados, as federações envolvidas, mostrando que cada uma, dentro do seu estado, essa homenagem merecida que deveria ter, porque cada um faz o seu papel, mas o importante é ter essa união geral, né? Essa união em que as entidades se unem, porque o governo, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, eles querem desunir o servidor. E nós queremos, a federação quer, a confederação quer união de todas as entidades, que é o que nós almejamos para o futuro. Então nós fizemos uma homenagem merecida a todas as entidades que são filiadas à Confederação. E como o Gozzi coloca, agora, a partir do dia 17 de outubro até dia 20 de outubro, nós faremos o nosso seminário anual. Já temos feito já há algum tempo isso. E nesse seminário, primeiro nós vamos ter uma apresentação de uma palestra com o historiador Karnal, que é muito conhecido aí. Eu queria, até que já conversei com ele, para ele abordar o nosso futuro, né? Porque o tema do seminário é o servidor público como indutor de novos caminhos, né? Então nós queremos ter propostas para que a gente faça coisas diferentes, que a gente tenha uma participação efetiva nos pontos principais que nós precisamos atacar e que o governo não faz, né? Então, nós vamos montar grupos em função dessa palestra, que ele vai apontar alguns caminhos. Nós vamos colocar alguns grupos para debater 5 temas principais do nosso estado, ou seja, saúde, educação, segurança, reforma tributária e comunicação. Até já falei com o Gozzi que ele fosse o responsável pelo grupo da educação, já que ele tem uma experiência muito forte nessa área
e que já participou ativamente disso e pode trazer muitos frutos para verificar o que a gente poderia levar de proposta do seminário para esse setor, como também para os outros setores nós vamos debater. Então, vamos também fazer uma reunião da Confederação para abordar alguns temas importantes que estão acontecendo no nosso país, porque o nosso país vive hoje numa crise, uma crise fiscal violenta e que todos os governos colocam que o responsável por essa crise é o servidor público. O servidor público que não tem culpa nenhuma do problema, o servidor público que sempre contribuiu com o total do seu salário, sempre 30, 35, 40, eu contribuí por 40 e se continuo contribuindo. Porque isso é importante você dizer, até o aposentado do serviço público, a partir de um certo salário, também continua contribuindo mesmo aposentado. É o único país do mundo que o aposentado, após a sua aposentadoria, continua contribuindo. Aliás, eu já conversei lá com São Pedro, viu, Dó? Quando eu chegar lá, ele vai me dar uma outra aposentadoria. Tem que ter alguma coisa lá depois, né? Uma outra aposentadoria. Isso é um absurdo total. E nós batalhamos e continuamos batalhando. E quem sabe nós pensávamos na reforma da Previdência, isso vai ser excluído. Não. Jamais eles vão pensar em excluir, porque eles querem receita. E a receita é do bolso do povo, em especial do servidor público, né? Então, já batalhamos muito, colocamos a reforma da Previdência, que acabou sendo o maná que vai resolver todos os problemas do governo, né? Financeiramente falando, e como não tinha outro jeito, nós tivemos que colocar um trabalho para montar os absurdos, pelo menos principais, para ser retirado da proposta. Aliás, o que vai ser votado provavelmente essa semana lá em Brasília, continua muito ruim, mas vocês conseguiram alguma vitória através da CNSP. Foi, na verdade, 13 propostas, nós conseguimos que o relator, Samuel Moreira, acatasse 6 propostas, entre as quais tiramos a capitalização, que era um absurdo, que ninguém sabia o que ia acontecer, foi eliminada a capitalização. Os professores tiveram um tempo menor aprovado para poder trabalhar, né? Tiramos o benefício de prestação continuada, que foi ótimo, né? E ainda tem um dos pontos que no Senado também eles acabaram acatando, foi o problema dos deficientes. O Senado também acatou. Mas ainda tem uma luta dentro do plenário do Senado, porque é um absurdo, é um absurdo você cortar 50% de pensões. As pensões serão cortadas em 50%. Quer dizer, quando a pessoa mais precisa, naquele momento que ela está sozinha e tem um monte de problema para resolver, vamos cortar 50% de pensão. Um outro problema absurdo é o artigo 226 e 227 da Constituição Federal, que diz claramente que, contribuindo, eu tenho direito tanto à pensão como à aposentadoria, quando são o parceiro. E o governo quer que a gente escolha uma e tenha um percentual pequenininho na outra. Então, isso é um outro absurdo que nós ainda vamos tentar, dentro do plenário do Senado, retirar esse problema, porque é importante que a pessoa ganhe a sua aposentadoria que ele contribuiu e a pensão que também foi colocada dentro das contribuições. Outro problema, Gózi, importantíssimo, que ninguém está colocando e que nós debatemos muito, é 22% de contribuição do servidor. Se nós colocarmos 22% de contribuição mais os 27,5% de imposto de renda, isto dá metade do salário. Isso é um confisco institucionalizado. Com toda certeza, se eles aprovarem, já conversamos com o Dr. Júlio, nosso diretor jurídico, entraremos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, porque isso é inconstitucional.
Eu não posso tirar metade do salário do servidor. O pessoal ainda não percebeu, não é só o servidor não, o cidadão mesmo, que não é servidor público, não percebeu o prejuízo que vai ter com essa reforma. Vai ser terrível. Mas você falou do Supremo, nós tivemos o caso do Supremo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vários artigos dela foi julgado inconstitucional, inclusive uma que queria diminuir em 20% o salário do servidor, né, Tutinho? Foi, mas olha, eu costumo dizer que, na verdade, algumas vezes o Supremo rasga a Constituição. Ele deveria ser o guardião da Constituição, mas na verdade, lá em 2013, né, quando na verdade a emenda 41 foi reduzido o salário, e é inconstitucional reduzir salário, a Constituição é muito clara, não pode reduzir salário. E nós entramos no Tribunal de Justiça de São Paulo naquela oportunidade, ganhamos por 15-0, 15-0. Aí o Jobim, presidente do Supremo na época, sempre ligado ao governo, segurou tudo. E há alguns anos atrás, fomos para Brasília, conversamos com os ministros, não resolveu nada. Eles acharam que era tudo legal, rasgaram a Constituição e reduziram o salário. Como às vezes eles fazem. Mais uma vez, eles estão agora dizendo o seguinte... existem definições claras de juízes que foi já julgado e eles estão cancelando julgamentos. Não dá para entender. Passaram por 6, 7, 8, 9 juízes e agora o Supremo diz assim, não, mas foi o presidente Dias Toffoli, monocraticamente, quer dizer, sozinho, ele suspendeu tudo e agora jogou para novembro para que o plenário possa decidir. Então, se eles decidirem que seria um grande absurdo, muita gente vai ser solta, muita gente. Pois é. Agora, a questão do governador não ter dinheiro e poder diminuir 20% do salário do servidor, que acabou tendo uma vitória nossa no Supremo, embora ainda não totalmente definida, o presidente da Câmara está falando em colocar uma PEC possibilitando entrar na Constituição essa possibilidade de diminuir em 20% o salário do servidor. Pois quer dizer, diminuir salário e diminuir a carga horária. E isso é inconstitucional, porque na hora em que eu reduzo o salário, eu estou indo contra a Constituição, que diz que não pode reduzir salário. Então, eles querem resolver o problema fiscal atacando o servidor. E quem vai... O grande problema, não só para o servidor, é para toda a população. Porque na medida em que ele reduz carga horária, imagine, se eu digo alguém que trabalha o dia inteiro vai trabalhar meio-dia, já faltam servidores na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, em uma série de áreas. E agora você diz assim, não, agora você vai trabalhar menos e vai ganhar menos. O que vai acontecer? Vai aumentar sensivelmente o problema para a população. Nós da Confederação e a Federação e as entidades, querem servir melhor a população, mas o governo tem que dar estrutura para que isso aconteça, o governo tem que dar condições para que isso aconteça, e hoje não temos condições de trabalho. Você está falando uma coisa que tem até a questão de avaliação dos servidores, que se mal avaliados podem ser demitidos. Eu penso que a avaliação até poderia ser uma coisa interessante, mas como avaliar um servidor público que faz o seu trabalho de forma menor do que deveria fazer por não ter condições dadas pelo governo? O que você falaria disso? Pois quando o governo não dá condições, como é que eu vou exercer bem o meu papel? Não tenho condição de exercer. O salário que não é digno, eles dizem que nós somos privilegiados, mas existem só algumas categorias que ganham razoavelmente bem. A grande massa do servidor público ganha mal. Veja o professor, veja o médico, o policial militar,
Veja o bombeiro que pertence à Polícia Militar, eles ganham mal e na verdade você não consegue atender bem a população. E na hora em que você quer reduzir ainda a carga horária e quer reduzir salário, e essa colocação que você faz que é importante, na verdade você quer fazer uma avaliação. Já existe hoje legislação em que você faz a avaliação do servidor, mas eles querem, de certa forma, até mandar o servidor que foi concursado. O servidor concursado pode ser demitido, mas como isso? O que aconteceria num caso desse? Entra um partido novo, um partido que quer colocar os seus apadrinhados, e ele vai pegar uma série de pessoas que vai inventar uma avaliação qualquer. Qual é o critério? Bem avaliado, mal avaliado, vai manipular isso e vai colocar as pessoas que lhe interessam lá dentro. Isso não poderia acontecer. Aliás, nós já mandamos até um ofício mostrando um posicionamento da Confederação, porque isso não pode acontecer. Mandar o concursado embora. Eu fiz um concurso público, eu quero atender bem a população e vem algum político e diz assim, não, eu não quero mais esse camarada aqui, eu vou dizer que ele trabalhou mal e coloco o meu amigo lá. Não pode acontecer. Né? Verdade. Não pode acontecer. Verdade. Né? Tucílio, você tem anotações aí que você fez que gostaria de falar. Eu achei, a gente conversou antes do programa, estou te dando a liberdade aí de entrar nos assuntos, porque são muito importantes. Uma coisa que eu gostaria, gosto de colocar, tanto problema, nós estamos precisando de dinheiro, diz que estão cortando coisas de cada ministério, de cada lugar, não tem dinheiro para nada, e aí vem o nosso legislativo federal, a Câmara, que pede que eu tenha um fundo eleitoral para as eleições agora dos vereadores do ano que vem, municipais. Eles querem colocar mais de 3 bilhões para o fundo eleitoral. 3 bilhões e 700 milhões de reais. Como o povo já está gritando demais, eles já disseram o seguinte, nós vamos fazer, olha, o mesmo valor do ano passado. O valor já é muito, 1 bilhão e 700, quase 2, é muito dinheiro. Não, e o pior é que eu não entendo como é que a política está funcionando no nosso país, porque quando foi para o Senado reduziu uma série de coisas que não poderiam ser feitas. Aí vai para a Câmara, e a Câmara volta a colocar aquilo que o Senado não queria que colocasse. Então eu pergunto, o Senado é menos importante que a Câmara? Porque a Câmara que vai decidir agora. Pois é. É menos importante o Senado? Aí vem a pergunta, que história é essa do Senado receber da Câmara a reforma da Previdência e só carimbar? Só carimbar? Quer dizer... Ele está se fazendo menos importante. Nesse caso, o próprio relator do Senado, que é o Tasso Gereissati, ele dizia assim, não vou mexer em nada, porque assim não precisa voltar para a Câmara. Mas como o Senado tem que analisar com muito mais profundidade, se tiver que alterar alguma coisa, tem que alterar mesmo que tivesse que voltar para a Câmara. Senão, para que ter Senado? Para que Senado? E agora, no caso do fundo eleitoral, ele alterou. Mas aí voltou para a Câmara e a Câmara retirou aquilo que ele tinha aprovado. A Câmara não carimba, ela mexe. Ela mexe. Como é que pode você aprovar quase 3 bilhões de reais para verificar coisas que não poderiam ser feitas de jeito nenhum e que teriam que ser alteradas? O Senado rejeitou e a Câmara voltou a colocar. Eu acho que eu queria até colocar, e é bom que todos os servidores e a população em geral saiba, né? Porque o único país que tem 33 partidos registrados, por isso que não funciona, 33 partidos. Gosta, sabe quantos partidos existem em formação ainda? 75, que eles estão pedindo para ainda aprovar. Vamos ter uma centena de partidos. Pois é, mas Agora, veja um dado importante que eu até falei quando fizemos o evento dos 26 anos. Dos 513 deputados, sabem quantos deputados foram eleitos pelo voto direto da população? 27. Dos 513, 27
tiveram o voto direto, que aquele que realmente votou no João, João foi eleito. O João foi eleito. E o restante, entre aspas, foram puxados aquela coligação que eles fazem, e tem o quociente eleitoral, o quociente partidário, e aí teve um determinado candidato que ganhou 2 milhões de votos, 3 milhões, ele puxa alguém que ganhou pouquíssimos votos e que metade daquele que ganhou mais votos que ele e não entrou, e ele com metade dos votos entrou. Então, razão de um grande deputado, sim, que sempre fez um grande trabalho pelo serviço público, Arnaldo Faria de Sá. Eu votei, na verdade, Arnaldo Faria de Sá, e ele teve, se não me falha a memória, ele teve 87.643 votos, e pessoas com 40 mil votos foram eleitas. Então, precisa mudar. A reforma política seria mais importante do que todas essas que estão falando por aí, porque precisa fazer com que as coisas sejam sérias, seja importante, mas o grande problema são os próprios deputados que aprovam a reforma política. E eu lamento que provavelmente essas coisas não se alterarão, porque eles pensam muito mais no bolso deles, eles pensam muito mais no partido deles, ao invés de pensar no povo, ao invés de pensar no país. Isso não está acontecendo, porque hoje o pessoal diz assim, existe a velha política, a nova política. Não tem velha, não tem nova, eles continuam querendo cargos, eles continuam querendo que você aprova aqui, você me aprova aquilo ali, e o toma lá da cá continua ainda violentamente, Achamos que estávamos com um congresso muito ruim, o congresso do passado, e que agora teremos uma renovação. Renovou, em parte, o congresso, mas piorou o congresso, né? Piorou o congresso, piorou. Pior é que entrou um grupo novo que, na verdade, eles não sabem bem o que fazer. Eles estão meio perdidos. E o que vai acontecer? Acontece que aquelas raposas antigas que ainda ficaram decidem as coisas, manipulam as coisas. E é isso que está acontecendo. Por mais que você queira fazer, você depende da aprovação de um grupo que está ligado e que não aprova se não tiver vantagem. Esse é o problema. Continua isso, não se iludam, porque isso continua. Quer ver um outro caso, Gózi, que a gente deveria, estamos batalhando, mas que é outro drama para o servidor público e para toda a população, e eles não resolvem, é correção da tabela do imposto de renda. Ih, mas esse é de danar mesmo. Sabe qual é a defasagem hoje da correção da tabela de imposto de renda? 95,46%. É quase o total. Ou seja, ao invés de corrigir de acordo com a inflação, etc., o que está acontecendo com o PIB, não, eles não corrigem. E o que acontece? Nós, indiretamente, estamos pagando mais impostos, né? O dobro, né? É o dobro do imposto. Ao invés de eu pagar um, eu estou pagando 2. Em vez de pagar 2, estou pagando 4. Então, é um problema terrível que já apontamos diversas vezes. Agora estão querendo pensar com a reforma tributária, não sei. É difícil porque quando você quer fazer justiça em que você não pode cortar salário, eles querem cortar salário. E não só com relação à tabela de imposto de renda, mas até querendo cortar o próprio salário real do servidor, quando tem propostas nesse sentido. É um negócio inacreditável o que eles fazem com... O grande problema do país é que nós estamos pensando na área fiscal. Olha, nós precisamos de dinheiro. Mas e a área social? Quem que pensa na área social? Quem que pensa no trabalhador? Quem que pensa naquela viúva que vai ficar à mercê dos problemas dela? Ninguém pensa. O deficiente, ninguém pensa. E assim nós estamos vivendo uma irresponsabilidade social. Essa é a verdade que está acontecendo no país. Para que o Estado, se o cidadão não tem assistência social? Claro, não é? Claro. Não tem razão de ser. Claro. Tutinho, nós estamos aí no último minuto.
Eu queria que você agora aproveitasse e fazer um chamamento do que vai ter em Serra Negra aí para as entidades que vão participar, e já fica aqui acertado que depois você volta para falar de tudo que aconteceu em Serra Negra e mais uma série de coisas que você sempre tem debatendo aí. Se Deus quiser. Então, acho que nessa oportunidade queria convidar, não só convidar, mas convocar realmente todas as nossas filiadas. Vamos para o seminário, mas com um espírito aberto de poder propor coisas, de a gente debater abertamente e tem assim, democraticamente, tem que ser democraticamente, né? Colocando as nossas ideias na saúde, na segurança, na educação, nessa reforma que eles querem fazer de tributária, no problema de, eu acho, comunicação. Eu vejo uma coisa importante, porque nós ainda pecamos em comunicar à população. A população não sabe bem o que está acontecendo. E nós, como entidades, precisamos nos reunir, e essa é a oportunidade de dizer qual é a melhor forma. Esta forma é uma delas boa, dessa comunicação, de programa, de mostrar para a população, mas tem tantas outras hoje com tecnologia nova aí, nós temos que aproveitar, porque a população não conhece, a população não sabe o que é, por exemplo, um orçamento público, porque aí é que se aprovam as grandes prioridades, e aí que deve se acompanhar para saber, porque dentro de um problema de campanha, todo mundo diz que vai fazer tudo, mas na hora do orçamento não tem prioridade, na hora do orçamento não tem educação, saúde, segurança, e nós não acompanhamos. Nós temos a obrigação de acompanhar e vamos tentar isso, colocar para a população. E assim chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Aliás, um grande bate-papo com o Antônio Tutilo, presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que vai voltar com a gente logo depois desse seminário lá em Serra Negra. Chegamos então ao fim e discutimos com você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.